noite, boa noite. Estamos começando mais uma live e hoje a live é com o Anderson. E o tema de hoje é: você é o que pensa. É isso mesmo, né? Você é aquilo que você pensa. Então, mais um tema polêmico para a gente debater aqui, né? Juntos, vocês colocando aí as suas ideias e a gente aqui também colocando as nossas. E você que vai assistir essa live na íntegra depois no IGTV, né? Assista ela completa e compartilhe com outras pessoas que você goste também, tá? Para que outras pessoas sejam impactadas e reflitam sobre o assunto. Tá joia? Então, enquanto aguardamos o pessoal que vai entrando, peço você para poder apertar o aviãozinho que está aqui e apertar também o coraçãozinho para que o Instagram, né, mostre essa live para mais pessoas. E aí juntos a gente vai debater, a gente vai conversar sobre esse tema que é bastante interessante, além de ser bastante polêmico, tá? Então, vamos lá. Vamos entrando. Vou fixar aqui qual que é o tema de hoje. Enquanto aguardamos vocês entrarem, você é isso mesmo. Então vamos, pessoal, vamos apertando aí o aviãozinho para que as pessoas saibam, você é o que você pensa. Isso aí. Então vamos lá, vão chamando mais pessoas para que a nossa live aí fique mais, chame mais pessoas, né? Impacte mais pessoas, consiga debater com mais pessoas. Com isso a gente enriquece a nós mesmos, né? E também ajuda outras pessoas a refletir, né, sobre alguns assuntos. O assunto de hoje é: você é o que você pensa. Boa noite, Anderson. Boa noite. Tudo bom, Rafael? Tudo jóia? Então, bom, tudo jóia, graças a Deus. Então, eu estava colocando para o pessoal aqui qual que é o nosso tema e qual que é o nosso objetivo aqui com essa live, né? O tema de hoje é: você é o que você pensa. Com isso, a gente tem aí bastante matéria-prima para debater. Sim. Além disso, né, os medos podem atrapalhar o seu crescimento, né? Então, como a gente nos vê, né, pode gerar alguns medos, a gente pode trazer alguns medos e esses medos podem atrapalhar o nosso crescimento. Então, Anderson, faça aí as suas considerações iniciais, né, sobre o tema, para que a gente comece aí a debater, né? E as pessoas já podem colocar aí as suas perguntas, né, os seus questionamentos. E, mais uma vez, antes do Anderson colocar as considerações iniciais, aperte aqui o aviãozinho e também aperte o coraçãozinho para que o Instagram, né, mande essa live para mais pessoas. Enquanto vocês fazem isso, eu vou fazer isso também, chamando aqui pelo menos umas 800 pessoas para participar conosco da nossa live. E aí eu chamo até o pessoal que já está na live também para não perder o costume. Vamos lá, boa noite, gente. Aqui quem fala é Anderson. Estou psicólogo aí para ajudar vocês com mais conteúdos aí, para edificar a vida de cada um de vocês. Gostaria já de agradecer ao Rafael por ter me convidado mais uma vez, a Helenilda aí que está entrando, Jade Cajueiro, Maurício Consórcios, a Yasmin Lima, o Anderson Arcebispo, Arcébia de Oficial, o Anderson Xará aí também que está entrando, Pati Silver e Tânia Signorini, a galera que está entrando aí. Eu gostaria de agradecer a todo mundo que atendeu o nosso chamado para participar aqui dessa live, que nós vamos falar sobre autoimagem e medo, né? E quando a gente fala de medo,
é uma das emoções básicas do ser humano, né? É ele sentir esse medo, né? Porque é isso que nos protege, por exemplo, de ser atropelado por um carro em alta velocidade na rua, é que nos impede de nos arriscar, né? E, consequentemente, dar cabo à nossa vida, né? Dar fim à nossa vida. Mas esse medo que nós vamos falar hoje é aquele medo que paralisa, né? É um medo inconsciente, é um medo que não tem o seu fundamento na realidade. É algo que te impede de prosseguir para o alvo e para o propósito ao qual você está destinado, ou o que você previamente planejou chegar um dia. Então é esse medo que paralisa, que nos causa desconforto, nos causa angústia, né, que impede a gente de prosseguir. Esse medo que nós vamos tratar aqui, né? E essa questão também que nós vamos falar da autoimagem, né, de como você se vê, né? Como você se enxerga perante o mundo e as pessoas à sua volta? Será que sua percepção de vida, de tudo isso que você viveu até hoje, é apenas comentários da sua família? São apenas comentários dos seus amigos próximos? Você já se permitiu ter uma outra visão a respeito de si próprio? Você já se perguntou por que você age dessa maneira? Por que você tem esses comportamentos? Por que na hora de você precisa agir, que você precisa mostrar, né, para que veio, precisa dar uma atitude, você trava, você não consegue sair do lugar. Então é isso que nós vamos tratar aqui hoje, né? Muito embasado nos estudos que estamos fazendo, nas leituras dos livros que estamos lendo e de tudo aquilo que a gente tem aprendido através das lives e temos discutido aqui com vocês, né? Colocamos sempre as caixinhas de perguntas para vocês deixarem suas perguntas lá e a gente vai respondendo aqui na nossa live, né? E posteriormente também, se ficar alguma dúvida, a gente também vai colocar outra caixinha de perguntas onde vocês podem estar emitindo a sua opinião. Eu conto com a participação de todos vocês aqui, para que vocês façam perguntas, para que vocês encaminhem para as pessoas que vocês conhecem, né? E que mais pessoas possam ouvir essa mensagem que vamos passar aqui hoje, né? Vamos contar um pouquinho da experiência de cada um. Eu vou contar um pouquinho da minha experiência, de como eu venci o medo de me expor nas redes sociais, o medo da imagem, né? De me expor mesmo, né? Dizer quem eu sou, para que eu vim, né? Muito ligado à minha identidade, né? Que eu acreditava ser aquela identidade que eu adquiri através do meu diploma de psicólogo, mas que eu sou muito mais do que um diploma, né? Eu acabei descobrindo a minha verdadeira identidade. E a partir daí eu tive segurança para me expressar, para mostrar como eu sou, sem medo, sem máscaras, para mostrar aí para vocês aí toda a minha verdade. É claro que cada um carrega a sua verdade. E estamos aqui para discutir isso aí, gente. Para a gente reconhecer um no outro a sua própria verdade, o seu ponto de vista, né? Para a gente estar aqui tratando as nossas experiências de vida. Então, Rafael, dá suas considerações Mas iniciais bem, aí. já para começar, né, antes de te chamar, eu já coloquei qual que seria o nosso tema, qual que é o nosso objetivo. E, e agora, né, para começar, eu queria colocar duas coisas, né, duas frases, né, dois pensadores para a gente poder começar a nossa reflexão, né? Descartes, né, fala a frase aí: penso, logo existo, né? E depois tem uma passagem na Bíblia que fala: eu que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de guerra, né? Então, como a gente nos vê, né? Como que a gente deixa essas coisas externas afetarem a nossa vida, né? Como que a gente tem reagido ou tem decidido, né, diante de tudo isso que a gente é submetido, né? Então, o pensador Descartes fala: penso, logo existo. Então, eu coloco o seguinte, né? Tudo que você pensa, né, você tem a possibilidade
de tornar aquilo real, né? E quando na Bíblia tem essa citação, né, que eu sei o pensamento, né, que tenho a seu respeito, né? Então, como a gente vai discutir, né? Como a gente vai ir contra, né? Quando o Criador nos conta isso, né? Então, a gente precisa nos situar, a gente precisa nos encontrar justamente para que a gente dê ouvido às pessoas corretas, né? Às colocações corretas e não ficar à mercê, né? Como se fosse aí um barco à deriva no mar, né? Ouvindo todo mundo e aí tendo essas reações, né? Meio que adversas, né? Acreditando em tudo que as pessoas falam a nosso respeito, né? Então, isso que a gente quer que a gente discuta hoje, né? Então, eu quero que vocês coloquem aí, né, qual que é a sua experiência, qual que é a sua vivência em relação a esses dois momentos, né? Penso, logo existo, e quando, né, está escrito na Bíblia que eu sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de guerra, né? Como que você vê essa frase, como que você absorve essa frase diante de tudo isso que está nos ocorrendo aí. E para a gente bater o nosso papo, Anderson, eu queria que você colocasse, né, esse resgate, eu diria resgate, né, da identidade quando a gente fala de pensamento, né? Quando você começa a pensar em você como um agente, né, que pode transformar não só a sua vida, mas ajudar outras pessoas também a resgatar essa identidade. Então, eu queria que você colocasse para a gente como foi, né, e como está sendo, né, que é um processo e esse processo ele é contínuo. Sim, Rafael, quando a gente fala de pensamento, a gente está falando dos processos psicológicos, né, que envolve a personalidade de cada pessoa, né, da forma como cada pessoa aprendeu a pensar, a raciocinar sobre determinado assunto, né. A minha percepção ela foi construída na minha infância a partir do contato que eu fui tendo com os meus pais, com os meus irmãos, com as pessoas que estavam à minha volta. E no decorrer desse caminho eu encontrei muitos obstáculos na maneira de me expressar, na maneira de me colocar para o mundo, né? E a partir daí eu fui desbloqueando, né, esses obstáculos. Eu fui encontrando saídas para esse problema, né, de comunicação, de me expressar, e fui trabalhando as minhas habilidades sociais a partir daí, né? Então, antes eu tinha uma visão muito limitada, né? Era uma visão somente a respeito do que as pessoas mais próximas de mim elas tinham, né? Ou seja, os meus pais diziam, olha, o Anderson é uma pessoa calma, uma pessoa paciente, né? Boa noite, Edilene, tudo bom, Leni? E aí eu ficava com isso para mim. O Anderson é uma pessoa calma, uma pessoa paciente, introspectiva, né? Uma pessoa que fala muito pouco, se expressa muito pouco, né? E a partir daí eu tive que trabalhar esse lado meu da comunicação, né? Através de pensamentos e crenças que eu tinha ao meu respeito e que me impedia, né, de me expressar, de falar como eu estava me sentindo, né? E muitos dos pensamentos nossos são as traduções daquilo que a gente está vivendo internamente, né? São os pensamentos que nós vivemos ali no nosso íntimo. E que muitas vezes a gente não consegue se expressar, não consegue falar o que está sentindo, né? Seja uma tristeza, uma angústia, uma alegria, né? E às vezes a gente acaba se excedendo em algumas situações, onde que uma raiva ela se transforma numa ira, e o medo ele nos paralisa, né? E nos impede de avançar. Então eu tive que vencer essa barreira, né, Rafael? Eu tive que realmente trabalhar esse lado meu através do contato que eu fui tendo com as pessoas que já tinham vencido esse obstáculo, né? Com pessoas que já tinham errado bastante nesse sentido e que já me alertaram, olha, se você fizer isso, você vai chegar naquele lugar, né?
ou se você não fizer isso, você não vai ter a resposta que você tanto procura. Né? É bem parecido com aquela questão, né, Rafael? O não a gente já tem, né? Quando a gente vai perguntar algo, a resposta principal que a gente tem é o não. Então a gente tem que converter esse não em um sim, né? Seja para tudo na sua vida. Aí a Dilene aí está citando aí a questão da superação. É isso mesmo. A gente está a todo momento se transformando e se adaptando ao mundo em que estamos vivendo. Né? A gente não pode crer que o mundo é apenas aquele pensamento de 8 e 80, só funciona de um jeito ou de outro. Não, a gente tem que realmente buscar novas opções, buscar aprender novas formas de lidar com os nossos pensamentos e com as nossas atitudes. Né? Às vezes a pessoa acha que se ela for uma pessoa muito ativa, uma pessoa muito reativa, ela vai estar sendo prejudicada numa situação. Mas existe cada contexto, um contexto diferente, né, gente? Cada situação, uma situação diferente. Vai ter momentos que você vai ter que realmente reagir de forma rápida, em que o pensamento tem que ser milésimos de segundo, e vai ter formas também que você vai ter que respirar, contar até 10, para não cometer um equívoco, uma injustiça, né? E agredir a outra pessoa com palavras, com atitudes, ações que vá prejudicar aquele relacionamento interpessoal, né? Então acredito que a gente tem que realmente a cada dia aprender mais e mais, né? Ter um coração ensinável e estar aberto a ouvir sempre o outro. Então, Rafael, eu gostaria de saber, nessa sua jornada aí, quais foram as atitudes que você teve para vencer essa barreira do medo aí, esse medo que paralisa. Quais são as atitudes que você teve, Rafael? É, essa questão de medo, ela é muito, chega a ser engraçada hoje, né? Porque medo eu ainda tenho de algumas coisas, né? Que eu tinha há um tempo atrás. Porém, eu consegui enfrentar, né, os medos, agir assim mesmo, né, com medo. E como que eu fui fazendo isso? Né? Eu fui fazendo, me colocando em situações de medo, porém medos controláveis. Por exemplo, né, você falou muito aí sobre a questão, né, da criação, né, dos primeiros contatos com as pessoas mais próximas, e isso vai trazendo, né, vai criando aquelas crenças do que pode, do que não pode, do medo, né, aquelas heranças hereditárias, né, tanto familiares quanto da própria sociedade. Né? Então a gente vai aprendendo ou vai sendo treinados a ficar quieto, né, quando tem pessoas mais velhas conversando, a não fazer bagunça quando vai em alguma aglomeração de pessoas, né? Você manter aquela ficar quieto, né? Quando vai a algum aniversário, né? Quando ia algum aniversário quando criança, né? De se comportar, pega só um, isso e aquilo, só vai na hora que oferece, aquela coisa toda, né? Fica sempre colocando, né? Os poréns, os limites ali para a criança, com o pretexto de estarem educando, né? Então acaba a criança, ela por repetição, ela vai colocando aquilo ali, né, como sendo as verdades, né, e vão criando algumas crenças de limitações, né? De aqui pode, aqui não pode falar com estranho, não pode sair correndo, né, quando está brincando, não pode sair de perto, aquela coisa toda, né? Então essas crenças foram sendo criadas, né? E eu, como você e a maioria das pessoas tem essas limitações, né? E aí a gente tem que deixar bem claro, né? Os pais, eles não fazem isso por mal, né? Eles não fazem isso, vou fazer isso porque eu quero travar meu filho. Não é. Eles querem, né, colocar limites, mas sem tirar a liberdade total, né? Então eles acham que colocando, né, alguns moldes ali, a criança vai crescer bem alinhada, né? E aí quando a gente vai crescendo, vai tomando, né, corpo, começa a ter as nossas ideias ou querer ter as nossas ideias, a gente confronta com isso, né?
Em algumas situações, por exemplo, de precisar conversar com outras pessoas, eu travava muito, né? Justamente porque eu lembrava, eu não posso falar com pessoas estranhas. Então, se eu não posso falar com pessoas estranhas, como é que eu vou interagir com essa pessoa? Né? Então, o que, que eu comecei a fazer? Eu comecei a me colocar em situações de medo, né? Pequenas situações, e aí o exemplo que eu já falei aqui várias vezes, e as pessoas que estão nos seguindo aí há mais tempo, elas vão começar a fazer esse link, né, de que as crenças que a gente vai criando, né, vai recebendo, vai sendo moldadas quando criança, né, ela nos acompanha pela vida inteira. Né? Então, essa limitação de falar com pessoas estranhas, eu começo a combater, e é até uma forma engraçada, que é cumprimentando as pessoas na rua de forma aleatória. Né? Aquilo vai me treinando. Né? As pessoas podem falar assim, Rafael, mas você vai ficar parecendo um doido. Parece um doido. Né? Mas aquilo eu estou treinando a falar com pessoas estranhas, eu estou treinando a não preocupar com o que elas vão falar. Porque isso é muito importante também. A gente tem aquelas limitações de que a gente espera a aprovação das pessoas para que a gente comece a agir. Né? Eu tenho uma ideia, eu falo com a pessoa próxima, achando que essa pessoa vai me dar, né, patrocínio, né? Vai falar, não, vamos embora para cima, vamos fazer. E justamente essa pessoa que era para me dar apoio, né, ela fala assim, não faz isso porque você não está preparado, você não tem condições de colocar isso para frente, então desiste, isso não é para você. Né? Então, as pessoas que a gente imagina que seriam as pessoas que iriam nos ajudar, que iriam nos dar força, são as pessoas que mais nos paralisam. Né? Então, me colocando nessa situação de medo, né, eu começo a me treinar. Né? Com isso, o que acontece? E aí é interessante a gente colocar que é importantíssimo, e tem me ajudado muito, a questão dos grupos que a gente tem. Né? Eu não canso de falar, convido todas as vezes, todas as lives eu convido as pessoas para participar, né? Porque é importante. Né? O Sávio colocou aí que às vezes o pensamento impede ele de agir. Né? Mas impede de agir por quê? Porque não tem pessoas próximas, né, que vão validar aquela ideia. Né? E os grupos que a gente participa, que a gente tem, que a gente lidera, né, que a gente ajuda com alguns incentivos, né, é justamente isso. É você ter pessoas próximas que vão te ajudar a colocar isso em prática. Né, com experiências que elas tiveram. Por exemplo, vou usar o Sávio aqui. Sávio, faz desse jeito, porque desse jeito vai funcionar melhor, porque eu já tive essa experiência. E quando eu fiz desse jeito, deu errado. Né? Ou quando eu tive essa experiência, eu fiz desse jeito e deu certo. Então, quando a gente tem pessoas próximas que têm o mesmo interesse, que é fazer uma coisa diferente, a gente consegue desenvolver mais. Né? Então, a gente precisa confrontar esses medos, né? Confrontos que a gente tenha um certo controle, né? Não é se jogar também como um maluco, né? Mas confrontar de tempos em tempos esse medo até que a gente acostume a enfrentar. Não quer dizer que a gente vai ter medo, tá? Toda vez que eu estou fazendo caminhada, que eu cumprimento as pessoas, meu coração bate forte, né? Tentando imaginar o que elas vão pensar, mas mesmo assim eu faço. Né? E aí já aconteceu de eu precisar conversar com pessoas que eu nunca tive contato e conseguir conversar de forma tranquila, né? Sem aquela idolatria que quando você conversa com uma pessoa que parece, né, diante da sociedade ser uma pessoa importante, as pessoas conversam meio que idolatrando a pessoa. Né? Então, esses conflitos que eu me coloco, eu já consigo conversar com essas pessoas que têm, né, uma posição social mais elevada como uma pessoa comum e que é comum. Né? Então eu começo a ter esses pensamentos de que se ela consegue, eu consigo. Né? Então, esse talvez seja o nosso primeiro pensamento que deve ser resgatado. Se uma pessoa pode alcançar alguma coisa, eu também posso. Né? Agora eu preciso me conectar com ela para ver como que ela fez isso. Rafael, você falando aí, me veio um filme aqui na cabeça, né? Essa questão de cumprimentar as pessoas estranhas na rua, né? Isso tudo também está
muito relacionado à cultura nossa, né? O mineiro, ele é mais retraído, ele é aquela pessoa mais cabreira, né? Que fica desconfiada e tudo. Ela não sai dando bom dia, boa tarde para qualquer pessoa. Mas eu tive a oportunidade de morar na Bahia e o Nordeste é completamente diferente. As pessoas são muito abertas, são muito receptivas, as pessoas tá ali, se é bom dia, boa tarde, boa noite, como vai, tudo bem? E aí, meu rei? Tudo bem, beleza, tudo tranquilo. Então, até a maneira de conversar, o gingado e tal, aquela cultura deles lá, é muito aberta. As pessoas estão ali sempre com um sorriso no rosto, sempre receptivas, sempre querendo realmente te tratar da melhor maneira possível e tal. E isso aproxima as pessoas, né? São simples gestos, são simples atitudes que realmente faz com que a gente se conecte com as pessoas, né? A gente tem aquele pensamento assim que a pessoa que vai nos fazer mal não é aquela pessoa que vai andar com a cara aberta, sorrindo à toa. Ela vai fazer mal, é aquele cara de mal, aquela cara de bravo, né? Aquela pessoa brava, perversa, que realmente quer fazer o mal a todo custo a você. Mas a gente quebra algumas crenças, algo que a gente tem enraizado ali, alguns pensamentos, né, que não correspondem à realidade que nós estamos vivendo, e a gente consegue transpor essas barreiras, né? E quando eu tive ali na Bahia, eu tive muitas experiências ali, e realmente no início, né, eu tive muito apoio da minha família, principalmente do meu pai, dos meus irmãos ali, porque eu estava iniciando a minha carreira na psicologia ali, na clínica, e ali eu tive muito apoio dos meus pais. Mas em determinado momento, né, onde que eu gostaria mesmo, muito advertido, né? Você mora numa cidade pequena, você mora numa cidade com poucos habitantes. Dependendo da atitude que você tomar, não vai ser bem visto, né? As pessoas vão se escandalizar, vão chocar, né? Valadares é muito maior em relação à cidade que eu morei na Bahia, então realmente aquele costume que eu tinha de andar livre pela rua, tranquilo, né, que eu tenho aqui em Valadares, eu estava fazendo a mesma coisa lá naquela cidadezinha e mesmo sem saber dos perigos que eu poderia encontrar, enfrentar. E as pessoas viviam falando, olha, esse cara é muito doido, esse cara anda na rua, volta da academia 11 horas, meia-noite, o cara está voltando da academia caminhando. E era mais ou menos 7 quilômetros, né? Da minha casa, que a minha casa ficava no final da cidade, e eu tinha que andar uma distância muito longa para chegar nessa academia, e eu ia andando, eu fazia questão de ir andando, eu poderia ir de carro, de moto, mas como eu não gostava muito de fazer esteira e de fazer bicicleta, aquele aquecimento que a gente faz, né, antes da musculação, então eu ia caminhando, eu fazia questão de caminhar aqueles quilômetros ali, para mim não era algo que, né, me sobrecarregasse, muito pelo contrário, me incentivava cada vez mais. Eu ia debaixo de chuva, de qualquer situação eu ia. E direto as pessoas falavam comigo, olha, não fica dando bobeira aqui esse horário não, porque esse local que você está passando aqui é um local perigoso. E eu, sem saber do que se tratava, eu falei, tá bom, né, eu vou evitar de ficar caminhando aqui na rua tarde da noite, né? Então, essa questão do pensamento, né, Rafael, ela é muito interessante, né? Os mesmos pensamentos que nós temos que nos libertam, também tem outros pensamentos que nos aprisionam. Tudo depende da ótica, né, da cultura em que estamos inseridos, das nossas experiências de vida. Então, tudo está enraizado dentro da gente. A gente, o que eu torno a repetir. Se a gente estiver aberto a aprender, né, novas formas de se comportar, de responder, né, aquele comportamento, a gente vai ter uma consequência muito mais agradável, né? Vai ser uma consequência que vai reforçar aquele comportamento e novos comportamentos podem ser adquiridos com o tempo, né, Rafael? Na sua experiência aí de psicólogo e tal, né, essa experiência clínica, né, quando o medo, né, ele passa de uma situação de proteção, né, de fuga,
né, de alguma coisa que pode te levar à morte, né, ele sai desse parâmetro de defesa para uma fobia, né? Como que as pessoas reagem a essa situação, né? Como que a gente pode identificar em estágios iniciais que aquele medo ele está muito exagerado, né? Ele está virando ali uma fobia. Sim, né? Tudo parte do pressuposto que a gente. Vou dar um exemplo aqui. A gente está passando na rua e passa perto de um portão e ali um cachorro bravo começa a latir para você. A princípio você toma aquele susto, né? Nossa, o cachorro ele quase avançou em cima de mim, quase me mordeu e tal. E ali você tem aquela reação, né? Primeiro de susto, de espanto, né? Algo que vai causar em você um choque, né? E ali você fica, aprende, né? Ali você aprende, olha, naquele portão, naquele lugar ali, existe um cachorro. Da próxima vez que eu passar por essa calçada aqui, eu vou evitar de passar naquele lugar ali, porque o cachorro vai latir para mim novamente, né? Quando a gente fala de fobias, é algo mais enraizado, algo mais agudo, né? Algo que realmente nos prejudica na nossa convivência social, prejudica na forma como nos expressamos, né? Na forma como realmente respondemos àquele determinado comportamento. Né? Então, a fobia já é algo que deve ser tratado por um profissional. Eu recomendo que, se você tem realmente algum medo que te paralisa, algo que vai te travar mesmo, que você entre em pânico, né? Que você não consegue achar saída para aquela solução, recomendo que você faça um tratamento psicológico, procure um profissional da área e que vai te ajudar pontualmente naquela situação. Mas se for um medo do cotidiano, né? Muita gente tem medos que realmente fazem sentido. Por exemplo, o medo de animais peçonhentos, o medo de alguém que vá assaltá-lo, alguém que vá cometer algum mal a você, né? São aqueles medos que realmente se justificam, né? Que é aquilo que eu falei, dependendo da ocasião. Então você deve sim enfrentar esses medos e até aqueles medos que não fazem muito sentido. Por exemplo, eu conheço muita gente que não gosta de subir no elevador porque acha que vai acontecer alguma coisa de ruim, né? São aqueles pensamentos que tomam conta, né, da pessoa e a pessoa não consegue raciocinar de maneira diferente. Ela não consegue fugir daqueles pensamentos que aprisionam ela, né? Então, precisa haver uma dessensibilização sistemática, algo que a pessoa vá se aproximando aos poucos e vá enfrentando esse medo, né? Tem gente que não consegue nem ver para a imagem de uma taruíra, por exemplo, porque tem uma fobia de taruíra, né? Um bicho que não vai fazer nenhum mal para ela, né? Se a pessoa manter a certa distância, não ter aquele contato. É claro que a gente não vai criar uma taruíra como se fosse um animal de estimação, mas a gente tem que saber o que esse animal ele pode fazer na natureza e quais são os benefícios dele existir, né? Então vai muito do pressuposto que nós não carecemos de informações a respeito dos nossos próprios medos, né? Ou seja, a gente tem que estudar mais, buscar informações para poder enfrentar esse medo, né? Muito dos nossos medos estão ligados à falta de informação, né, Rafael? E E aí a gente fala dessa. Ontem a gente falou na live de ontem com o Maurício sobre o coração ensinável, né? E sim, um dos primeiros pontos, né, que a gente tocou em relação a isso é o que é taruíra. é Taruíra é aquelas largatixa, lagartixinhas brancas de lagartixa parede. branca de parede. Um dos primeiros pontos que a gente falou foi justamente na situação onde você para ouvir a outra pessoa, né? Porque o Sim, medo, ele te gera duas reações, né? Ou fugir ou lutar, né? E sim, como a gente, né, tem essa reação que vem da nossa antecedência, né?
dos primatas, né, dos homens da caverna. Então, hoje a gente não tem mais essa necessidade de luta, né, corporal, né, ou de fugir de animais como antigamente existia, né? Mas o que a gente faz hoje? Quando a pessoa começa a falar com a gente já tem aquele ímpeto, né, de começar a interromper a pessoa de falar, né, a começar a falar a nossa opinião em relação àquelas primeiras palavras que a pessoa falou, né? Então, quando a gente tratou daquilo, né, de ter um coração ensinável, é você ter esse momento de ouvir a pessoa primeiro, né? Saber qual que é a mensagem que ela quer passar, né? E aí justamente linka com esse tema de hoje, né? De você é o que você pensa, né? Porque muitas vezes as pessoas elas reagem porque elas pensam o que que as pessoas vão pensar de mim se eu não falar, se eu não fizer determinada coisa, né? Então, se a gente tiver esse momento de parar, observar, ouvir o que a pessoa está falando, e daí a gente, em diálogo, né, começar a confrontar aquelas ideias ou aquelas ações, a gente vai ter a possibilidade de enfrentar, né, esses medos. Né? Porque quando a gente reage sem saber qual que é a real mensagem que a gente iria receber, né, vira uma afronta, né, vira uma briga. Então a gente começa ouvindo, né, e aí a gente também tem que ver o outro lado. Quando a gente começa a falar com alguém, se a pessoa não está disposta a ouvir, a gente também não pode, né, tentar atropelar ou falar mais alto, né? É isso que a gente costuma ver. Isso eu fazia, né? Quando eu queria colocar a minha ideia e alguém interrompia, eu falava mais alto e aí virava aquele pandemônio, né? Então, a partir do momento que eu percebi que se eu parar, né? Ah, então tá beleza. Então pode falar, né? Fala a sua ideia, qual que é o seu ponto de vista. Agora você quer ouvir o meu, né? Ou no momento que você quiser ouvir o meu, eu falo o meu, né? Porque eu percebi também o seguinte, Anderson, e isso tem me ajudado bastante. Todo mundo tem razão naquilo que ela fala. Independente o que ela está falando, o que ela está fazendo, naquele momento ela tem razão. E aí, quando eu percebi isso, que as pessoas elas têm razão em tudo que elas fazem, no ponto de vista dela, eu também percebo que eu também tenho razão. Né? Então, a gente precisa observar isso. Né? É aquele desenho, onde tem duas pessoas, uma na frente da outra, e tem um número desenhado no chão. Para uma é 6, para outra é 9. Né? E não vai chegar a lugar nenhum se uma falar que é 6, a outra falar que é 9, as duas estão certas. Né? O que elas precisam vem do meu lado e ver qual número que você enxerga. E eu vou do seu lado e vou ver qual número que você está enxergando. Então a gente precisa começar a fazer esse exercício, né? De ouvir verdadeiramente o que a pessoa está falando, para que a gente não tire conclusões, né, precipitadas. Porque a gente vai tirar essas conclusões diante daquilo que a gente tem de experiência. Né? Se eu tenho medo de falar com pessoas estranhas, né, é isso que eu vou passar para as outras pessoas. Né? Quando tem algum determinado momento que eu teria que conversar com outra pessoa e uma pessoa vem falar comigo assim, vamos lá, né, conhecer aquela pessoa lá diferente. Isso acontecia muito na adolescência, né, naquelas festinhas e tal. Vamos lá conhecer fulano e tal. Não. Né? Eu começo a expressar aquilo que eu tenho de experiência. Né? E a partir do momento que eu paro para ouvir, né, entendo qual que é o ponto de vista da pessoa, eu coloco o meu e a gente tira, né, as conclusões. Porque duas pessoas elas vão ter uma terceira ideia quando isso acontece. Né? Por isso que duas ou mais pessoas unidas vão ter ideias diferentes que nenhuma delas poderia ter sozinha. Sim. O Maurício fez uma pergunta aí para a gente falar sobre o medo de empreender, né? E a Jade aí falou que a amiga dela tem medo de entrar na piscina, né? Então, sobre o medo de empreender, né? O Maurício está muito ligado à nossa educação financeira.
né? Nós provavelmente não fomos ensinados na nossa juventude, não digo nem infância, na juventude, né? Na entrada da adolescência ali, essa questão dos recursos, né? De como administrar os nossos recursos financeiros. Seja recursos financeiros ou recursos de sobrevivência mesmo, né? Eu vou te dar um exemplo, Maurício, que os meus pais e os meus primos mais velhos, eles enfrentaram uma escassez muito grande, onde as pessoas tinham que estocar alimentos, né? Porque a moeda, né, vigente no momento, se não me engano, era cruzeiro ou cruzeiro real, alguma coisa assim, né? Cruzado, né? Cruzados novos. Essa moeda, ela tinha uma instabilidade muito grande, onde um pacote de feijão custava, por exemplo, R$ 5 de manhã e à noite ela custava R$ 10. Ou seja, naquela época, os nossos pais, as pessoas mais velhas do que a gente, eles tiveram que aprender a ter uma certa escassez, a realmente comprar em grande quantidade, fazer estoques enormes, né? E aquilo ali, consequentemente, foi passado para os filhos também. Os filhos aprenderam, olha, você tem que realmente economizar, né? Então, o conselho que eu mais ouço dos pais é que a criança aprenda a economizar, a trabalhar com aquele recurso escasso, né? E quando a gente fala de empreendedorismo, a gente não tem essa segurança, né? O empreendedor é a pessoa que está vivendo ali perigosamente, estão vivendo o risco a todo instante, né? Ou seja, o empreendedor de sucesso, ele errou várias vezes, ele quebrou várias vezes, até ele conseguir o sucesso desejado. Né? Ele teve que testar várias ideias, ele teve que abrir várias empresas, ele teve que mudar de ramo, entendeu? Até ele atingir o objetivo dele. Né? Muitas vezes ele teve que refazer aquela trajetória que ele estava tomando, ele teve que estudar mais, fazer mais cursos, ou seja, ele teve que se especializar na questão que fala de finanças, né? De como administrar as suas finanças. E para vencer esse medo, você tem que realmente estudar mais, se aprofundar no assunto e trabalhar essa questão da administração. Né? Seja administração pessoal, de como você lida com as suas coisas mesmo, pessoais, e também com o dinheiro. Né? A relação que você tem com o dinheiro está muito intimamente ligada às suas crenças, aquilo que você acredita. Se você acredita que você tem que guardar dinheiro para sobrar no mês que vem, então você vai trabalhar isso aí. Né? Você trabalhar essa questão de economizar. Né? E se você acha que é uma pessoa esbanjadora, ó, eu estou cheio da grana, nossa, eu estou ganhando 2 salários mínimos, 3 salários mínimos, né? Eu vou gastar tudo que eu tenho direito, porque eu não sei se eu vou tá vivo o mês que vem, né? Aquela pessoa esbanjadora, aquela pessoa que gosta de mostrar que está em lugares chiques, que está curtindo o melhor da vida, né? Então a pessoa nunca vai ter uma reserva financeira, ela sempre vai viver ali no limite, né? Então existem esses dois tipos de pessoas. As pessoas que realmente poupam, né, para poder adquirir algo maior no futuro, né, comprar algo a longo prazo, que a gente diz assim, né, por exemplo, uma casa, né, então a pessoa vai ali juntando o dinheirinho dela para dar entrada ali na casa dela, né, ou então um carro mais sofisticado, um carro mais caro, a pessoa vai ali juntar aquele dinheiro, aqueles 40%, né, Maurício, você que trabalha com consórcio sabe que você tem que dar uma entrada para você retirar aquele veículo, né? E essa entrada não é muito barata, não. É uma entrada realmente onerosa. Você vai ter que juntar vários meses aí, dependendo de quanto que você recebe, vai ter que juntar muitos meses ali para poder comprar aquele veículo que você tanto deseja. E existe também a pessoa que está sempre no vermelho, os cartões de crédito estão sempre estourados, a pessoa não tem, é uma bagunça a vida dela, ela não consegue ter controle. Tudo que ela vê, ela quer comprar, tudo que ela vê, ela acha que precisa, ou seja, ela coloca os desejos na frente da necessidade. Ela não se pergunta, será que eu necessito realmente comprar esse item? Será que
Nossa, eu tenho tantas camisas, eu tenho tantas calças, tantos sapatos. Será que eu necessito comprar um sapato novo? Né? A pessoa não se pergunta, né? Não faz a pergunta: será que realmente eu estou necessitado de tantas coisas assim, materiais da minha vida? Nossa, né? Então existem esses dois tipos de pessoa. E quando se fala de empreendedorismo, a pessoa está focada em abrir uma empresa, em administrar uma empresa, e ela não está preocupada com a situação que pode vir a ocorrer nessa empresa. Ela simplesmente quer experimentar a maior quantidade de coisas que ela pode acrescentar ao negócio dela. Né? Ele mesmo respondeu: empreender é como saltar de um penhasco e construir um avião durante a queda. Isso aí, ó. Reid Hoffman, né? Ele já foi lá na internet e já pesquisou uma frase bacana. Isso aí mesmo, Maurício. Isso aí. Sobre o medo da piscina, né? Eu vou contar uma experiência rapidinho aí. Quando tinha ali meus 5, 6 anos de idade, não tinha medo de água. Eu sempre gostei de água, eu sempre tive um bom relacionamento com piscina, com praia, com mar, né? E eu vivia pulando em piscinas, eu não queria saber a profundidade da piscina, eu estava sempre pulando. Né? Tem um clube aqui na nossa cidade que chama Garfo Clube, e na época, eu não sei como é que está agora, mas na época tinha um trampolim, e eu pulava da última altura do trampolim. E eu não queria saber a profundidade, não me interessava. Né? Meus pais me colocaram na aula de natação muito cedo, e isso me deu uma certa confiança. Né? Mas um belo dia, por volta ali dos meus 6 anos de idade, eu pulei numa piscina sem saber, né, a profundidade dela, e o medo veio de uma maneira que eu esqueci que eu sabia nadar. Eu esqueci, olha, esqueci que eu sabia nadar. E eu pulei bem próximo da borda, mas quando eu estiquei o meu braço lá para tocar na borda, o braço não alcançou a borda da piscina. E aí, no meio daquela multidão de gente tomando banho de piscina, ninguém percebeu ali que eu estava me afogando. Eu comecei a afogar. E o pai de um amigo meu, hoje não está mais entre nós, mas ele percebeu: olha, aquele menino pulou na piscina ali e não subiu mais não. Ele afundou ali e não subiu mais. E ele saiu correndo e pulou de roupa e tudo, de sapato. O cara estava de sapato, de roupa e tudo, pulou na piscina e me puxou naquele meu último fôlego ali, né? E ali eu tive uma lição, né? Que realmente, apesar de eu saber nadar, eu tinha que ter consciência daquilo que eu estava fazendo, né? Não era porque eu estava pulando próximo à borda da piscina que eu ia ter essa condição de alcançar ali. E a partir dali eu decidi que eu iria aprender a boiar, porque antes de você aprender a nadar, você tem que aprender a boiar. Né? E eu tinha essa dificuldade, né, de ficar boiando na água ali. Eu sempre afundava. E eu pedi ao professor de natação, e ele falou: olha, eu vou te ensinar, Anderson, para você economizar energia quando você estiver num local onde que você não consegue subir na borda. Né? A partir daí você vai boiar até chegar num local onde você possa bater o seu braço, as suas pernas e chegar nesse lugar, evitando de gastar energia. Né? Então, muitas vezes a pessoa sabe nadar, mas por ela estar num local, por exemplo, em alto mar, ela entra em desespero, gasta todas as suas energias batendo o braço e batendo as pernas, se cansa e acaba se afogando. Né? E aí, a partir do momento que começa a dar cãibra, que a pessoa começa a travar tudo, ela vai, consequentemente, afundar e vai se afogar. Então, eu aprendi essa lição para a minha vida e levo até hoje. Todas as pessoas eu incentivo a praticar um esporte, que seja natação, né? Então você vai praticar a natação e vai desenvolver aí as suas habilidades, primeiramente de boiar e depois, consequentemente, de fazer o nado, né? Aquele nado olímpico que a gente vê nas Olimpíadas. E aí, Rafael, fala aí um pouquinho aí sobre essa habilidade de empreender, da nossa realidade imaginativa. E quando você imagina algo, quer dizer que está mais próximo de ser realizado. Fala aí sobre a realidade imaginativa aí, Rafael. Então, né, eu queria contar uma experiência também, né, dessa questão de empreendedorismo. Durante muito tempo,
né? Durante muito tempo, não, durante a minha vida inteira, eu fui criado a, como se diz, a não cobrar por aquilo que eu fazia, né? E como que foi enraizado isso? Né? Meu pai sempre teve fazenda e muita dificuldade até adquirir a fazenda. Então, eu e meus irmãos, a gente participava e trabalhava mesmo, igual o pessoal da roça trabalha, né? Enfim, e a gente nunca teve aquela remuneração ou aquela gratificação por aquilo que a gente fazia, né? Então, foi criando, foi enraizando aquela questão de que eu tinha que fazer o meu melhor, né? Mas eu não tinha que cobrar, né? Então isso ficou muito enraizado e isso foi me atrapalhando muito, porque meu pai é de uma época que o concurso público era muito bom, né? E aí a gente fala daquela época pós Segunda Guerra Mundial, né? Onde todo mundo precisava, né? O poder público precisava de gente para trabalhar, então entrar no serviço público era muito fácil e era muito gratificante, né? Então ele foi um funcionário público durante a vida inteira, né? Com um bom salário e aquela coisa toda. Então a gente não aprendeu a cobrar, né, pelos nossos serviços, né? Era até feio, eu diria, cobrar por alguma coisa que você sabia fazer e fazia de certa forma, né, tranquilo. Então isso ficou enraizado em mim, né? E agora, o que acaba acontecendo? Eu tenho alguma dificuldade, ou tinha alguma dificuldade, na realidade, né, de fazer isso, né, de cobrar sobre o meu serviço. Né? Então, isso vem mudando gradativamente, a cada dia que passa, vem melhorando. Né? Eu venho tendo essa confiança de colocar preço, né, naquilo que eu tenho gerado de valor para as pessoas, né? Porque a gente também tem que pensar o seguinte: se a gente faz um trabalho, se a gente faz um serviço, e ele é bem feito, e a gente coloca um valor, né, um preço, né, um valor não, um preço muito baixo, a pessoa começa a desvalorizar. Né? Como que a pessoa me entrega um serviço de tão qualidade, né, e me cobra só isso? Né? Então a gente começa a perder um pouco de credibilidade por conta disso. Então isso é um exercício que eu venho fazendo, né, de cobrar, né, diante do valor que eu gero para a pessoa. Né? Isso foi até uma das perguntas que a gente fez hoje na caixinha de perguntas, perguntando qual é o seu valor. Né? Como você quer ser lembrado para as outras pessoas? Qual é a transformação que você gera para as pessoas? Então, valor vem antes de preço, mas também o preço ele não pode ser muito menor do que, né, o valor que você gera. Em relação à realidade imaginativa, né, tudo que a gente faz, se a gente olhar à nossa volta, ela é criada pela imaginação. Né? Tudo que a gente tem que não é natural, que não é árvore, que não é água, que não é sol, que não é ar, né, que não é fogo, é fruto da imaginação. Né? Então, como a gente está lidando com isso? Né? Porque pessoas próximas a mim têm uma realidade, né, que para mim é diferente. Né? Por que, que isso acontece? Justamente porque a imaginação, e a imaginação gera ação, né? Gera ação que vai gerar um resultado, né, positivo ou negativo, mas vai gerar um resultado. Então isso começa a criar, né, uma nova realidade. Então a gente tem que parar, né, de imaginar passado. Né? A gente normalmente traz o passado e quer colocar ele no presente, né? E projetar ele para o futuro. Se a gente continuar fazendo isso, a gente vai ter mais do mesmo. Porque o que trouxe a gente até aqui não é o que vai levar a gente para outro lugar. Né? O que trouxe a gente até aqui é o conhecimento que a gente tem, é o conhecimento que a gente criou. Né? Agora, se a gente quer alcançar coisas maiores, a gente tem que imaginar, a gente tem que buscar, a gente tem que agir para alcançar essas coisas maiores. E uma dessas é confrontar os nossos medos. Uma dessas é nos expor. Né? Porque a gente eu, por exemplo, eu fui criado com, com a questão do erro. Né? Não erre, não faça errado, não erre, não faz isso que vai dar errado. Então, ao invés de ser incentivado a fazer
e a consertar caso dê errado, né, eu fui incentivado a não fazer, né? Ou fazer só o certo, né? Só quando for dar certo. E aí eu me tornava, né, me tornei durante muito tempo uma pessoa perfeccionista, né? Ah, não, eu não vou fazer isso não, porque eu não tenho certeza se vai dar certo, então eu prefiro não fazer, né? E agora não, agora eu estou, igual no início, me colocando em situações, né, onde eu não tenho o controle total, né? Justamente para poder fazer esses testes e quando precisar realmente tomar uma decisão que seja maior, eu já tenha, né, mais musculatura. É igual ir para academia. Eu não vou para academia e vou pegar 200 quilos no supino. Né? Eu vou começar devagarzinho para poder, né, a musculatura ir acostumando para depois aumentar a quantidade de peso. Então, a dica que eu dou para as pessoas que estão nos vendo aqui é essa. Comece com pouco, independente qual que seja o medo que você tem. Qual é a crença que você precisa confrontar, né? Então, comece com pouco e imagine que isso já é realidade. A gente tem um poder e esse poder a gente tem que usar, que é o poder da imaginação. Se a gente consegue imaginar na cabeça, a gente consegue colocá-la na mão. Aí a gente precisa acreditar, né? Não só imaginar, mas acreditar. E aí a gente volta, só para finalizar, que a gente já está acabando aqui, antes a questão do tempo, naquela frase que eu citei no começo, né? Eu que sei os pensamentos que tenho a seu respeito, pensamentos de paz e não de guerra, né? Para as pessoas que são mais catedráticas, eu sou pouco, isso está em Jeremias 29, versículos 11 a 13. Tá? Então, se quiser depois estudar lá, tem essa passagem. Então, se o Criador tem essa visão de mim, tem esse pensamento de mim, por que, que eu vou pensar diferente? Por que, que eu vou acreditar nas pessoas que são feitas de carne e osso igual a mim, enquanto eu poderia estar acreditando no melhor? Ah, Rafael, mas se você colocar muita expectativa e essa expectativa não se cumprir, você vai ficar frustrado. Mas se eu vou ficar frustrado é justamente porque eu não acreditei. Porque se eu acreditar, eu vou buscar todas as formas possíveis e necessárias para aquilo ser alcançado. Né? Então a gente precisa colocar a cara a tapa. Né? A gente precisa colocar o corpo à prova para a gente conquistar aquilo que a gente quer e aquilo que a gente imagina. Né? Então essas são as minhas considerações finais. Comece com pouco e se jogue. Caia para dentro. Tá? Porque não vai ser fácil. Mas se você começar com pouco, à medida que vai passando, você vai criando mais confiança, vai criando mais consistência, vai criando mais coragem para fazer coisas maiores. Tá? E se quiserem participar, os nossos grupos estão aí abertos. Tá? Se você for na bio do Anderson, for na minha bio, tem um link lá para entrar nos grupos. Tá? Vocês serão muito bem-vindos e a gente está disposto a compartilhar as coisas boas e as coisas ruins para que você tire as suas conclusões. Tá? Então vamos lá, Anderson. Tem 2 minutos para as suas considerações finais aí. Bom, gente, eu dou as minhas considerações finais a respeito desse assunto de medo, de realidade imaginativa, da seguinte forma. Não se cobre muito, né? Leve a vida mais leve, sem muitas cobranças, né? O medo está muito ligado à maneira como você se vê e como você enxerga o mundo, né? Trate as informações que você recebe a si mesmo como algo a ser analisado e não como uma verdade absoluta. Seja alguma opinião ruim ou boa, você sempre coloque na balança e avalie se realmente faz sentido aquilo que você está escutando ali. E a partir daí, você vai traçar, né, novos objetivos, você vai buscar um novo entendimento a respeito daquilo ali. Enfrente os seus medos, né, de maneira gradual, não se arrisque, né, não se coloque em risco, em situações de risco. Realmente o medo está aí para te ajudar nesse sentido, mas que se for um medo irracional, algo que não corresponde à sua realidade, que você consiga, através
das lives que fazemos aqui, através de uma ajuda profissional, que você consiga realmente se livrar desse medo que te paralisa e que te bloqueia, né? Que impede você de prosseguir naquilo que você tem em mente, né? E vamos, né, trabalhar essa questão da imaginação.